Um abraço e sejam todos bem-vindos. Tem como? Tem como não ficar arrepiado? Tem como não se emocionar? Eu sempre procuro seguir a linha do pé no chão aqui. Vocês sabem disso. Sem oba-oba. Mas que a gente fica muito feliz por estar numa final da Libertadores. A gente fica, cara. A gente não tem como negar. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Nada está ganho. Mas chegamos na final. Chegamos na final. Que será dia 30 de novembro no Monumental de Nunes. Botafogo e Atlético Mineiro. E que final legal, né? O Monumental de Nunes estará preto e branco. Um mar preto e branco. De um lado o Botafogo, de um lado o Atlético Mineiro. E tem se falado, né, acerca do público que terá nesse jogo, se Botafogo e Atlético Mineiro serão capazes de encher o Monumental. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que o estádio estará lotado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a torcida do Botafogo esgotará a sua parte, cerca aí de 25 mil para cada time. Torcida do Botafogo, aproximadamente 25 mil, assim como o Atlético Mineiro, aproximadamente 25 mil. Isso aí dá 50 mil pessoas. O Monumental de Nunes comporta aproximadamente 80 mil. 20 mil ingressos serão destinados a convidados, né? Aquela coisa, patrocinadores e tudo mais. Então, eu não tenho a menor dúvida, cara, que, embora, né, o preço dos ingressos seja absurdamente caros, eu não tenho condição, infelizmente. Se eu tivesse, eu iria nesse jogo. Com certeza eu iria nesse jogo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o estádio estará lotado das duas torcidas. E 4 dias antes desse jogo, a gente também tem uma decisão. Um jogo importantíssimo. Afinal de contas, Botafogo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Antepenúltima rodada, 36ª rodada, dia 26 de novembro. É ridículo, né, cara? É ridículo esse calendário do futebol brasileiro. Mas que patifaria é a CBF, cara. Que coisa tenebrosa é esse calendário da CBF. O Botafogo vai jogar com o Palmeiras, que tem que ser time completo, mesmo que tenha a final da Libertadores 4 dias depois. Já vou deixar aqui a minha visão sobre isso. Time completo contra o Palmeiras, porque é duelo pela liderança, cara. E eu já falei aqui no canal, já dei a minha sugestão. Eu fiz uma análise muito minuciosa a respeito do calendário e falei aqui do dia ideal a ser realizado esse jogo. Quem acompanhou o vídeo viu o que eu falei. Uma data que não iria prejudicar nem o Botafogo e nem o Palmeiras. Iria encaixar perfeitamente no calendário, respeitando um intervalo de 3 dias entre 2 partidas. Então não iria prejudicar ninguém. Daria para colocar esse jogo nesse dia mencionado por mim num vídeo que eu fiz aqui há mais de uma semana atrás. Mas preferiram colocar esse jogo, né? Claro, a gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Pouco tempo antes da final da Libertadores, né? Porque eles imaginam que o Botafogo nesse jogo estará com a cabeça na final da Libertadores, não irá conseguir jogar 100% focado e isso poderá dar uma vantagem para o Palmeiras. É isso. É isso. Eu não tenho a menor dúvida relacionada a isso. Bom, pessoal, premiação. Premiação que o Botafogo já recebeu
até a final da Libertadores e a premiação que o Botafogo pode receber se for campeão. Desde as fases preliminares até a final da Libertadores, o Botafogo já tem 100 milhões de reais de premiação certa. Só por ter chegado à final, a premiação pela final da Libertadores são 40 milhões. 40 milhões. Somando as premiações anteriores, as fases anteriores, fase de grupos, premiação por vitórias, eu fiz uma soma e chega a aproximadamente 100 milhões de reais até essa fase final. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, ele receberá mais 132 milhões de reais. É claro que a premiação é em dólares, mas estou convertendo para reais, né? A nossa moeda local. Então, se o Botafogo for campeão, além dos 100 milhões já recebidos, ele receberá mais 132, totalizando aproximadamente 232 milhões de reais. É muito dinheiro, meu amigo. Isso vai alavancar muito a receita do Botafogo. E olha, eu afirmo aqui, sem sombra de dúvida, a receita do Botafogo desse ano de 2024 vai passar de 600 milhões fácil. Fácil. Por conta de bilheterias, sócio-torcedor que vem crescendo absurdamente, toda a renda que o Botafogo tem ganhado, cara, mais as premiações, vai passar de 600 milhões fácil. E aí eu quero ver ano que vem. Quero ver ano que vem. Qual será o argumento? Porque não, em relação ao Botafogo, não terá papo de fair play financeiro. O Botafogo poderá fazer contratações, boas contratações, investindo dinheiro que irá estar dentro de um fair play financeiro. Porque o Botafogo, esse ano, cara, conquistou uma receita absurda. Então, seja qual for o investimento que o Botafogo faça ano que vem, por mais alto que seja, estará dentro dos conceitos gerais de fair play financeiro, embora isso não exista no Brasil, né? Vamos ver, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para saber o que vai ser falado aí ano que vem em relação a isso. E, pessoal, a tendência é a roda girar. Financeiramente, com a campanha desse ano, o Botafogo adquiriu uma estabilidade financeira. O Botafogo, ele gerou caixa. Então as coisas vão acontecer naturalmente, contratações boas poderão ser feitas, mesmo que jogadores importantes que estão esse ano saiam ano que vem. O Botafogo fará mais contratações. E é muito provável que alguns jogadores desse elenco sejam vendidos. E isso gerará mais caixa ainda. Então, cara, muitos ainda não estão preparados para a realidade do Botafogo. O que será o Botafogo daqui para frente. Porque o Botafogo está tendo sucesso esportivo. É claro, a gente quer título, é óbvio. É óbvio que a gente quer título. Eu quero muito título. A gente precisa ser campeão esse ano. Mas, com tudo que o Botafogo vem fazendo, cara, entrou muita grana. Entrou muito dinheiro. Então, o Botafogo está se autossustentando e precisa continuar fazendo isso nos próximos anos. E o ano que vem, eu falo aqui, cara, sem sombra de dúvida, que ele está, em termos financeiros, muito bem encaminhado. O Botafogo conseguirá manter um padrão de boas contratações, montar time competitivo, continuar equacionando as dívidas, pagando dívidas, investindo ainda mais em estrutura e continuar sendo competitivo nas próximas competições. A roda vai girando, cara. A roda vai girando.
E é isso que a gente sempre falava aqui no canal, desde lá do início, quando o canal começou aqui em 2022, o Botafogo já era SAF, eu já falava muito disso, né, que o Botafogo precisava ser um time autossustentável financeiramente, não ficar só dependendo de aporte do John Textor, porque isso iria acabar. Isso acaba ano que vem. E o Botafogo precisava ser um time autossustentável. Isso está acontecendo. Quando a gente lembra da trajetória do Botafogo, desde lá de trás da Libertadores, né, cara? É uma trajetória de muita superação, né? De muita superação. Quando o Botafogo chega à fase de grupos e perde os 2 primeiros jogos, todo mundo falava. Inclusive, a gente também achava que o Botafogo não se classificaria para as oitavas de final, né? Afinal de contas, perdeu os 2 primeiros jogos. E isso foi muito falado aí abertamente na imprensa, né? O Botafogo já era, não consegue mais avançar. E aí o time embala 3 vitórias seguidas. Na terceira vitória seguida, o Botafogo já estava garantido nas oitavas de final. E no último jogo empatou fora, né, com o Júnior Barranquilla, chegando aos 10 pontos. Dessa forma, pegaria o Palmeiras nas oitavas de final. O Botafogo faz um excelente jogo no jogo de ida, vence o primeiro jogo, 2-1. Todo mundo dando o Palmeiras como amplo favorito. Palmeiras copeiro, Palmeiras campeão da Libertadores, sabe jogar competição, tem mais experiência, tem mais bagagem, aquela coisa toda. Segundo jogo, o Botafogo deu um susto ali no segundo tempo, mas abriu 2-0. Abriu 2-0 com mérito. Tomou empate, né? E com empate, por ter vencido o primeiro jogo, se classificou com méritos. Pela boa atuação no primeiro jogo e pela boa atuação no primeiro tempo. Quartas de final contra o São Paulo, mesmo papo, Morumbi lotado, as almas ressuscitarão, almas de 2006, 2007, 2008... Camisa pesa, no Morumbi a moeda cai em pé, tem uma mística no Morumbi, blá blá blá, aquela coisa toda. Teve o jogo no Newton Santos, né, onde o Botafogo desperdiçou muitas chances, não conseguiu fazer gol. 0-0, né, poderia ter sido 3, enfim, não ganhou o primeiro jogo, que poderia também ter vencido o segundo jogo, mas foi um jogo equilibrado, embora o São Paulo também poderia ter vencido o jogo, porque desperdiçou uma chance claríssima de gol, mas empatou, pênalti, Botafogo ganha nos pênaltis. E aí, meu amigo, avança a semifinal, 5-0 no primeiro jogo, se classificou ali. Eu falei aqui no canal, quando o Botafogo fez o 5-0, a goleada, eu falei, Botafogo está classificado. No segundo jogo, no jogo de ontem, né? Em nenhum momento eu achei que o Botafogo fosse tomar virada, mesmo quando sai o terceiro gol, eu estava tranquilo, o Peñarol não iria fazer mais 3 gols, não iria, eu estava de verdade. Eu estava só inconformado, incomodado pela atuação que o time estava tendo, que eu estava achando inadmissível. Mas em nenhum momento eu achava que o Peñarol iria virar o jogo. De verdade. Em nenhum momento eu tive dúvida disso. E aí Botafogo chega à final. Estamos na final. Tem muita coisa para acontecer. Muita água para rolar debaixo dessa ponte. Temos o Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é contra o Vasco, dia 5, no Newton Santos. Então, pessoal, é isso. É isso que eu queria falar com vocês. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço. Vamos por mais.